Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann. Como sempre fazemos, nós iniciamos com uma oração, então pedimos a todos que se sentem o mais confortavelmente possível, relaxem um pouco, se desligando um pouco dos problemas lá de fora. E nesse clima de oração, de tranquilidade, percebendo a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, dos queridos benfeitores espirituais que nos apoiam nos trabalhos dessa casa, nós pedimos licença para darmos início às nossas atividades de hoje, rezando a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a espiritualidade que nos apoia no trabalho de hoje. Bom, nós, ao iniciarmos a palestra de hoje, devemos dizer que a nossa palestra hoje ela está chique porque ela tem título e subtítulo, tá? E por que a necessidade do título e subtítulo? É porque ela começa com uma pergunta: Jesus existiu? E o que a gente está fazendo, no subtítulo, nós estamos procurando afirmar a existência histórica e religiosa de Jesus. Ou seja, a nossa palestra de hoje ela tem esse objetivo, tá? Então, é bom a gente começar contextualizando o processo e de onde a gente tirou isso. Esta frase, Jesus existiu, está presente num livro de um historiador americano chamado Will Durant. Ele, infelizmente, desencarnou em 1981, um famoso historiador, excelentes livros. E num dos livros dele, que chama-se Heróis da História, uma breve história da civilização, no capítulo 13, ele pergunta o seguinte: Jesus existiu? Ou será que os evangelhos do Novo Testamento são simplesmente a adorável transmissão de um mito? Bom, então vamos procurar responder juntos e ver o que a doutrina espírita fala sobre isso, e não é apenas com o objetivo histórico. Nós queremos contextualizar o quanto a mensagem de Jesus é adequada para a nossa realidade hoje. Primeiro, a necessidade, digamos assim, de lutar contra essas ideias, ela já chegou a ir para o âmbito jurídico, tá? Na Itália, um sujeito chamado Luigi Caccioli, ele entrou com uma ação contra a igreja, dizendo que a igreja tinha inventado a história de Jesus. Em 2006, a justiça italiana acabou arquivando o processo por improcedência do mesmo. Mas a verdade é que houve até um processo nesse sentido. E a nossa palestra, ela procura deixar claro o seguinte: Jesus ele existiu como um ser real, historicamente comprovado. E a maior prova de que ele existiu é justamente o que nós vamos falar hoje, as provas históricas acerca disso. E qualquer tentativa que vocês virem em qualquer doutrina por aí de dizer que Jesus não existe, ela é, no mínimo, desonestidade intelectual. Ou seja, a pessoa está tentando enganar quem estiver ouvindo esse tipo de coisa. Bom, outro ponto importante é o seguinte: um pouquinho mais atrás na história, mais especificamente em 1840, um historiador alemão chamado Ferdinand Christian Baur, ele publicou vários livros categorizando Jesus como um mito similar a Osíris, Dionísio e Mitra. Em 1927, pouco mais tarde, o que seria depois o Prêmio Nobel de 1950, uma pessoa chamada Bertrand Russell, que é bastante conhecido, ele causou muito alvoroço com um livro intitulado Por que não sou cristão? Ele questionava tanto o cristianismo quanto Jesus. No sentido oposto, a gente vê, um ano antes disso, um autor chamado Maurice Gogel, doutor em teologia e literatura,
defendendo Jesus como um ser real, histórico, no seu livro Jesus o Nazareno, Mito ou História. Bom, um pouquinho de lógica já seria suficiente para provar que Jesus existiu. O Will Durant, ele fala isso no livro dele, dizendo o seguinte: seria muito difícil, tá? Seria quase um milagre nós pensarmos que algumas pessoas lá da Galileia fossem capazes de inventar uma personalidade tão poderosa e tão atraente como a personalidade de Jesus, que é a personalidade mais incrível de todos os evangelhos. Então ele diz, só isso já mostra que é quase impossível. Outro ponto, quando você quer saber se algo é verdadeiro ou se ele é um mito, você usa alguns fatores científicos. 3 são os fatores científicos. A primeira é pesquisa histórica em documentos antigos. A segunda é a observação dos impactos históricos daquela pessoa. Quais os impactos históricos que esse sujeito tirou? E coleta de evidências históricas e arqueológicas. Bom, os documentos mais relevantes que existem são exatamente os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Esses 27 livros são referidos por autores que ou tiveram contato direto com Jesus ou ouviram dele em primeira mão, ou seja, de pessoas que tinham tido contato direto com ele. Tá? Os evangelhos, então, que são conhecidos por nós, de Marcos, Lucas, Mateus e João, que são os chamados evangelhos sinóticos, tá? Eles apresentam diferentes perspectivas dos mesmos fatos, até porque eles tinham níveis culturais e apreciação dos fatos diferentes. João era o mais culto deles, tá? Mas há coerência nos relatos. Os relatos podem ter sido contados com palavras diferentes, mas o fato é similar. Outro ponto que a gente precisa ir além. Um autor espírita chamado José Herculano Pires, num excelente livro chamado O Verbo e a Carne, ele diz que o Velho Testamento, que contém as chamadas leis de Deus e que os judeus chamavam de Torá, já profetizava a vinda de um Messias. Então, nós temos muitas evidências que são evidências até dentro da questão religiosa. É bastante crível para nós que o Novo Testamento ele não represente as palavras efetivamente ditas por Jesus, por vários fatores. Lembranças imprecisas de quem eventualmente relatou os fatos, traduções que foram feitas do aramaico para o grego primeiro, depois do grego para o latim e do latim para outros idiomas, então você perde o sentido daquelas palavras naquela época. Então é bem possível que existam muitas coisas que efetivamente não existiram naquela época ou não aconteceram, tais como a inclusão pela população do mito pagão dos reis magos. É um mito pagão, foi inserido no Evangelho. Aquilo não é realidade. Mas, como Jesus era judeu, a cultura judaica é a maior fonte da existência histórica dele. E por que isso? Porque se você for lá na Guemará, que é a parte do Talmud, que contém os comentários das análises rabínicas da Mishnah, já vou te explicar o que é Mishnah. Quanto o próprio Talmud, que ele contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus, aludem a Jesus, fazem menção a Jesus. E destacamos que essa Mishnah, ela é sinteticamente a forma escrita da tradição oral judaica. Então nós temos uma série de provas. Tem um outro autor que chama-se Paul Maier. Ele escreveu uma obra chamada Joséfo, Obras Essenciais. O que ele diz? Ele fala sobre um historiador que era patrocinado por imperadores romanos, que chamava-se Flávio Joséfo. Esse Flávio Joséfo, ele nasce muito pouco depois do desencarne de Jesus. Ele nasce em 37 depois de Cristo. E ele desencarna em 100 depois de Cristo. E ele cita Jesus em 2 livros dele. Ele cita em 2 livros não, em 2 momentos do mesmo livro. Em Antiguidades 18:63 ele diz: sobre este tempo viveu Jesus, um homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem. E depois, no mesmo livro Antiguidades, em 20:200, ele fala sobre a morte do meio-irmão de Jesus, Tiago o Justo, em Jerusalém. E há outras fontes históricas confiáveis também. Vou dar um exemplo. Públio Cornelius Tácito foi um senador romano que viveu de 56 a 117 depois de Cristo.
Ele é senador e historiador. O que ele diz? Ele escreveu acerca de Cristo e dos cristãos, dizendo que as práticas deles eram demoníacas. Ou seja, sempre que alguém contraria o sistema, ele é estigmatizado. E lá naquela época não era diferente, né? Os cristãos eram considerados demoníacos devido às suas práticas. Principalmente, porque talvez muita gente não saiba, mas o cristianismo, na sua origem, era reencarnacionista. Tá? Caso vocês talvez não tenham lido sobre isso, mas o cristianismo acreditava na sobrevivência da alma após a morte do corpo. Quando Jesus estava aqui reencarnado e começou a pregar, ele não encontrou muita resistência a princípio. Por que ele não encontrou muita resistência? Porque muitas coisas que ele dizia já estavam presentes dentro da cultura e da religiosidade judaica. Por exemplo, no Antigo Testamento, em Levítico 19:18, está escrito lá, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, que Jesus repete. A regra de ouro de Hileu, o ancião, que é um personagem do Antigo Testamento muito respeitado, que viveu de 60 a.C. a 7 depois de Cristo, ela dizia, o que é odioso para ti, não faça a teu próximo. Vocês vão encontrar essa citação no Talmud, no Shabat 31a. Muito bem. Jesus, respeitando a religião judaica, ele dizia, eu não vim destruir a lei de Moisés, mas sim para fazer com que ela seja cumprida. Isso você encontra já no Novo Testamento, em Mateus 5,17. Agora, a questão toda é que Jesus começou a fazer umas coisinhas que eles não gostaram. E as coisinhas que ele começou a fazer que eles não gostaram é que nós vamos relatar agora. Ele lembrou aos fariseus que o sábado era feito para o homem e não o homem para o sábado. Já arranjou uns inimigos. Depois, ele relaxou o código de alimentação quando ele disse, não é o que entra pela boca que faz mal, mas sim o que sai dela. Eles não gostaram de novo. Ele falou condenou orações solenes, aquelas coisas de exibições de caridade, que é quando as pessoas doavam algumas coisas lá no gasofilácio, pediam para serem vistos pelos outros. E os funerais pomposos. Muito bem, os judeus de todas as classes, de todas as seitas, exceto os essênios, se opuseram a essas inovações e se ressentiram da autoridade de Jesus para perdoar os pecados e falar em nome de Deus. Ah, mas por que eles se ressentiram? Principalmente os sacerdotes do templo. Por quê? Porque tinha naquela época um tarifário de culpas. O tarifário de culpas, ele estabelecia o quanto você tinha que comprar de pombos deles, porque eram pombos consagrados, de animais deles, porque eram consagrados, para você expiar os seus pecados. Então era um negócio. E Jesus começou a perdoar em nome do Pai. Poxa, está atrapalhando o nosso negócio. Até porque o templo de Jerusalém era um dos bancos mais fortes daquela época, tá? Em termos de circulação de recursos. Eles começam a se chocar com o que ele fala. Ele protege mulheres de moral duvidosa. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não me condenaram, Senhor, então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Enquanto a seita dos nazarenos era uma seita pequenininha, tinha lá 120 pessoas, não estava incomodando. Quando ela subiu para 8.000, os sacerdotes se alarmaram, porque eles tinham medo do seguinte, que aquilo fosse visto como uma revolta disfarçada. E aí é que eles tinham medo do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que ele acusasse a eles de negligenciarem a responsabilidade pela manutenção da ordem social. Porque Roma fazia o seguinte, Roma chegava, ela conquistava o lugar, e depois que ela conquistava, ela transferia a autoridade para a manutenção da paz aos que eram os poderosos dali. Poderosos tanto em termos eclesiásticos, em termos religiosos, melhor dizendo, quanto em termos de poder político exercido. Então, eles tinham um pouco de receio disso. E Jesus, sem se preocupar muito, censura os sacerdotes. Só que ele censura com uma veemência incrível. Vocês vão encontrar isso em Mateus, no capítulo 23 e no capítulo 21. Ele diz o seguinte, olha, é de arrepiar as coisas. E até algumas delas são meio aplicáveis para os momentos atuais, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, guias cegos, insensatos.
Sois semelhantes a sepulcros caiados por fora, com bela aparência, mas por dentro cheios de hipocrisia e maldade. Descendeis dos assassinos dos profetas, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação ao inferno? Os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Arranjou uma montoeira de inimigo, né? Aí eles quiseram a cabeça dele, né? Porque quando ele, na realidade, começou a falar contra eles, começou a atrapalhar os negócios deles, começou a questionar a autoridade deles, ele virou um inimigo. Essencialmente, Jesus contrariou as expectativas dos judeus daquela época. Eu estou frisando daquela época. O livro O Cristianismo Primitivo, no capítulo 13, ele traz uma síntese das ideias presentes no livro História Universal, do H.G. Wells. Tá? Ele diz o seguinte: os judeus estavam convencidos de que Deus, o Deus único de todo o mundo, era um Deus reto e justo. Mas estavam igualmente convencidos de que era um Deus negociante, que fizera um trato com seu pai Abrão a respeito deles. Trato, em verdade, excepcional, uma espécie de concessão privilegiada do mundo que se destinava a levá-los, por fim, à predominância na terra. Com assombro e cólera, ouviram Jesus destruir essas preciosas e claras certezas. Na verdade, viram Jesus destruir-lhes a carta de direitos sobre Deus e sobre o mundo. Deus, ensinava Jesus, não era nenhum contratante ou negociante. Não havia nenhum povo escolhido, nem favoritos no reino de Deus. Isso para eles foi a morte. E é interessante que hoje a gente ainda vê muito isso no momento atual, né? Essa ideia de eu ser o escolhido, né? Eu me coloco numa posição especial, eu sou melhor do que os outros seres humanos, né? Ninguém é melhor do que ninguém sobre essa terra. Todos estamos vivendo na mesma terra, sujeitos às mesmas leis, vivendo num planeta que se desloca no espaço à mesma velocidade, a velocidade igual para todos nós. Tá? Deus, ensinava Jesus, era o Pai amoroso de toda a vida, tão incapaz de preferências e favores como o sol. E todos os homens eram irmãos, pecadores todos e todos filhos amados desse Pai divino. Os sacerdotes judeus, logicamente, que discordaram do que Jesus falava. Javé, o Deus deles, era um Deus tribal, só deles. E assim começou uma das mais sangrentas batalhas religiosas de todos os tempos, que conduziu a coisas horríveis, como, por exemplo, o antissemitismo. Tem erros de ambos os lados, é bom lembrar. Tá? Divaldo Pereira Franco, pela psicografia, ele psicografando Joana de Ângeles, tá? Num livro que é intitulado Estudos Espíritas, no capítulo 25, que é intitulado Jesus, esse capítulo tem o nome de Jesus, nós lemos o seguinte, eu vou ler textualmente o que diz Joana. Tá? Joana: não obstante os incessantes bafejos da misericórdia divina, pela boca dos incontáveis profetas, os hebreus auguravam a plenitude celeste por meio da rígida ritualística terrena e dos preceitos humanos, granjeando assim supremacia para eles próprios, de modo a tomarem as rédeas da hegemonia política das mãos arbitrárias dos gentios, aqueles não judeus, assumindo-as depois, não menos arbitrariamente, eles mesmos. Encerra Joana de Ângeles. Essa guerra religiosa que se corporificou, ela se corporificou no antissemitismo, porque um lado, na realidade, era perseguido e acabava se opondo ao processo. Bertrand Russell, esse autor que a gente falou, ele diz que o antissemitismo foi promovido pelo cristianismo desde o instante em que o Império Romano se torna cristão, com Constantino, em 272. Constantino viveu de 272 a 337 depois de Cristo. Tem um historiador espírita aqui brasileiro, ele tem até um material muito bom, um material de coleta de informações, assim, fantástico. Há tempos atrás eu acessei o material dele, eu achei muito bom. Chama-se Dalmo Duque dos Santos. Ele é um historiador espírita. E ele conclui que nos séculos XVIII, XIX e início do século XX, a intenção deliberada de varrer a memória de Jesus da história
era uma espécie de vingança da visão totalitária do tempo histórico imposto pela igreja pelas suas perseguições contra a liberdade de expressão durante quase 2000 anos. E isso é verdade. Houve muita perseguição, houve muito morticínio em nome do cristianismo, que não é a doutrina do Cristo, é bom deixar claro. Cristo, Jesus Cristo, não tem nada a ver com isso. Quem causou essas guerras, quem gerou esse morticínio, quem gerou essas perseguições contra judeus, foram, em muitos momentos, as questões religiosas. É bom a gente deixar claro isso. E ele diz mais, que desde a antiguidade, a religião tem sido causa de exploração. O sacerdócio tem colocado em perigo o sentimento religioso. A desgraça das religiões tem sido o sacerdote, quer seja hebreu, egípcio, budista, brahmane, cristão e todas as corporações eclesiásticas com seus princípios rígidos, seus cultos aparatosos, seus sacramentos arcaicos. É preciso que a gente entenda que Jesus é muito diferente dos sacerdotes que se apoderaram e deturparam a doutrina dele. Jesus, e agora a parte importante da nossa palestra, ele é o bom pastor. Ele é pacífico, ele é pacificador, ele não revida o mal. Ele contrariou as esperanças de um rei dominador, porque desde o início ele foi um sujeito simples. Jesus foi, até uma altura da vida dele, um sujeito que viveu da carpintaria, porque era natural naquela época que você ensinasse o seu ofício para o seu filho. Ele fez isso, talvez, para manter-se oculto, para que os adversários do bem não interrompessem antes do tempo a tarefa de redenção que ele iria fazer em 3 anos. Sem ter estudado, porque naquela época o estudo não era tão fácil assim, ele agiu e falou de modo admirável. A sua capacidade de entendimento, a sua percepção psicológica era fantástica, né? Quando em alguns momentos ele foi interpelado, né? Quando os judeus não gostavam de pagar o imposto, né? E chegam para ele e propõem uma questão que era uma armadilha, né? Devemos ou não devemos pagar o tributo a César? E ele, muito inteligentemente, demicar essa moeda. De quem é essa efígie? De César, respondem eles. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, saiu pela tangente muito inteligentemente. Tá? E isso, logicamente, fez dele um cara temido, porque era inteligente. E causou um profundo impacto histórico. Né? Por quê? Porque a maior prova de sua existência é a doutrina dele. Essa doutrina de paz, de amor, de bondade que chega nos nossos tempos e que é a grande essência da mensagem de Jesus. A grande essência é não revidar o mal com o mal. A realidade é que ele foi negado muitas vezes, e continua sendo negado hoje, até hoje, por algumas doutrinas obscuras e ultrapassadas, totalmente ritualísticas, ele continua sendo negado, negam a existência dele. Esse é o problema deles, ele existiu. Tá? Ele provou, sobretudo, a sobrevivência da alma após a morte do corpo, quando ele aparece parcialmente materializado em perispírito para os seus discípulos, consolidando a fé deles na imortalidade e na justiça divina. Quando ele aparece em perispírito, né? E ele diz que ele está em vias de ir para o Pai, ou seja, de terminar a sua tarefa junto à terra, ele prova para eles que não existe morte, que aquilo que tinha acontecido é porque precisava acontecer, para que a doutrina dele se proliferasse. E ele se apresenta como o bom pastor, conforme Lucas diz. Lucas lá diz no capítulo 9, versículo 23, ele diz assim: ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Mas ele não foi compreendido. E se viesse hoje, também não seria. Se viesse hoje, daqui a pouco, eu acho que iam estar querendo chamar ele para algum programa de entrevista, né? Iam querer colocar ele num talk show, né? Iam querer fazer algum joguinho com ele, alguma coisa, e logo as pessoas iam começar, será que é ele mesmo? Será que ele é tão bom assim? Né? O que acontece é que o João Evangelista, ele diz assim, capítulo 1, versículo 5, e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Por quê? Porque diante dos grandes da terra ele nunca se apequenou, mas também nunca
se sobrepôs aos humildes. Pelo contrário, ele convivia com os pobres, convivia com as pessoas que eram consideradas pessoas de má vida. Ele era assim. Isso era a grandeza dele. E ele, como diz o Will Durant novamente, né, ele diz que as ideias de Jesus elas seguiam uma linha, elas tinham um propósito. E qual era esse propósito? Esse que é o grande lance, né? Qual era o propósito de Jesus? Ele foi considerado um revolucionário, mas ele não era um revolucionário. Porque ele buscava uma revolução bem mais profunda, que ele sabia que se as reformas não fossem feitas de maneira profunda dentro de cada um de nós, elas seriam apenas superficiais e transitórias. Então o que ele faz? Ele queria purificar o coração humano desse desejo egoísta que ainda nos caracteriza no tempo atual. Da crueldade. A crueldade que a gente viu nas últimas semanas aí, as pessoas lá no Rio de Janeiro acessando aquela coisa de carne lá, nossa, é horrível aquilo, né? Aquele caminhão com restos de carne que vem de frigorífico, que as pessoas estão com tanta necessidade de comer alguma coisa. Isso é crueldade. Crueldade no mais alto grau. A fome é uma crueldade. E, por isso, ele encontrou muitos opositores. Porque ele queria nos libertar desse egoísmo secular que ainda nos atinge até hoje. Esse egoísmo secular que gera usura e causa carência para muitas pessoas. Essa que é a verdade. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos nos enganar que esse mundo, infelizmente, ele ainda é manejado por mentes muito perversas, que ainda fazem muito mal para muita gente. Tenho pena deles. Porque, infelizmente, eles vão encontrar oportunidades de reencarne em planetas muito distantes daqui. Vão ter que espiar lá as suas faltas. Tiveram a chance de ficar aqui. Mas, infelizmente, eles não pensam dessa maneira. E esse orgulho que muitas vezes ofusca a nossa percepção da realidade. Nós às vezes acreditamos saber muito, mas que sabemos? Não sabemos nada. Não sabemos nada. Nós ainda estamos gatinhando no conhecimento da ciência, gatinhando no conhecimento da moralidade, gatinhando em relação ao conhecimento da religiosidade de um Jesus, da grandiosidade de um ser desse. E a nossa incapacidade de perceber que a gente tem fome de pão, sim, mas também a gente tem fome de luz, de entendimento, de poder entender melhor as coisas. A gente tem que abandonar essa visão materialista que nos é impingida pela sociedade de consumo, uma visão materialista e imediatista em que tudo pode ser transformado em produto. Há dores da alma que os produtos não superam. Há muitas dores da alma que nenhum produto vendido no mundo é capaz de atenuar. Então, a gente tem que se lembrar exatamente disso. A gente precisa curar o corpo, mas também a gente precisa curar o espírito. E curar o espírito só é possível quando a gente começa a ver o que acontece com a gente e procura tirar proveito disso a benefício de nós. Às vezes a gente não se lembra que antes de reencarnar, a gente pediu certas limitações, certas dificuldades na nossa vida para que a gente pudesse evoluir. Mas quando a gente chega aqui, a gente não é capaz de ser como Jesus, né? De aceitar a sua missão até o fim. Ó Pai, se puderes, tira de mim esse cálice, mas se não puder, eu vou aceitá-lo. Eu vou aceitá-lo, eu vou até o fim. E ele foi até o fim. Podia ter, com um gesto dele, descido da cruz, mas não o fez, porque ele precisava deixar uma mensagem. A autora espírita já desencarnada Terezinha Oliveira, ela tem um livro chamado Jesus ou Cristo, tá? E aqui ela faz uma pergunta que é muito endereçada para nós que nos consideramos espíritas. Olha bem, ela diz assim: quantas revelações já tivemos os espíritas com a teoria e a prática doutrinárias? Aí ela lista: imortalidade, reencarnação, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, intercâmbio mediúnico, fluidos, perispírito, revivescência do evangelho. Que estamos fazendo para dar sequência em nossa vida a tantas e tão valiosas informações? Ela mesma oferece a resposta, e aqui eu gostaria de destacar uns pontos bem importantes do que ela diz. Hein? Não é preciso ser super, hiper, mega power para poder fazer bom uso da sua oportunidade reencarnatória. Ela diz assim: coloquemos como sustentáculos para o nosso caminho a fé, o amor e a verdade. É o primeiro ponto. Testemunhemos as nossas forças, o nosso saber e a nossa energia, o nosso sentimento em serviços de uma escala ascendente, ou seja,
procure fazer cada vez mais e melhor. Iniciemos pelo sorriso de fraternidade, pela palavra de tolerância, pelo perdão ante a ofensa, pela visita ao enfermo. Comecemos por atender a nossa própria consciência, calando a palavra fútil, cultivando a sinceridade doce e firme, até que a verdade se nos faça a companheira de todos os instantes. Principiemos por cultivar a centelha divina que somos, negando-nos o pão enganoso das ilusões. Nesses tempos de redes sociais, isso daqui é uma verdade. Vamos parar de nos iludir. Vamos manter a nossa racionalidade acesa, atenta. Tem muita coisa hoje, infelizmente, o Humberto Eco tem razão, né? Humberto Eco tem razão quando diz que as redes sociais deram voz a uma legião de pessoas menos felizes, né? Ele usa outro termo, eu estou usando aqui o menos felizes, né? Mas ele diz basicamente isso. É uma palavra que começa com imbi e termina com essis, né? Mas eu não dá para, juntando as duas coisas, né? Dá para entender. Bom, vamos usar a oração, porque ela é um poderoso meio de conexão espiritual para que a gente retempere o nosso ânimo, ganhe novas forças, estimule para que a fé, você tem que ter fé, mas não é uma fé cega, é aquela fé raciocinada. A fé que nos coloca numa condição de aprendiz humilde e permite que a gente sirva no pouco que a vida nos oferece para fazer agora, mas que nos fortalece para o muito que iremos fazer mais tarde. Porque a gente, na medida que vai evoluindo, mais responsabilidades nos são dadas. E aqueles que estão diante de muitas e grandes responsabilidades e não estão fazendo bom uso delas, o problema é deles. Eles perderam a chance de evoluir. Porque quando te é dado a gestão de muita gente, você tem uma responsabilidade imensa que pesa sobre você. Se você fizer bom uso daquilo e gerar prosperidade, gerar evolução, gerar progresso para essas pessoas, você também ganha e ascende hierarquicamente. A Revista Espírita, de dezembro de 1864, gente, olha quanto tempo. Ela diz: qual o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e atos. Essa eu vou repetir. Qual o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e atos. Ah, mas só o Espiritismo que diz isso? Não, não. O Hileu, aquele que nós falamos lá, né, o ancião, na Mishnah, no Abbot 2.7, ele diz: quanto mais caridade, mais paz. E agora, por honestidade intelectual, eu quero dizer que essa palestra ela teve base num artigo de uma revista chamada I Jesus Magazine, de 2007, intitulado Jesus era uma pessoa real. Logicamente que eu acrescentei a parte relacionada à doutrina espírita, mas essencialmente quem me sugeriu a ideia foi essa revista. Bom, vamos encerrar então com uma mensagem aqui de um livro chamado Palavras de Vida Eterna, que eu recomendo fortemente, tá? Do Francisco Cândido Xavier, Psicografia do Espírito Emmanuel. A mensagem é intitulada No Roteiro da Fé. Ela começa com uma citação de Lucas, que diz: ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, como a gente já tinha falado anteriormente. O aviso do Senhor é insofismável: siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em redor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo
e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham, na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que estes se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Vou repetir a última frase. Não ouvides, ou seja, não esqueças que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Nós vamos encerrar a palestra e, a seguir, eu vou convidar os nossos amigos do passe para virem para o salão para nós fazermos o passe coletivo. Então, primeiro, o encerramento da palestra. Agradecemos mais uma vez a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo e aos queridos benfeitores da espiritualidade que nos assistem no trabalho da difusão doutrinária da noite de hoje, e agradecidos por estarmos reunidos em nome do Cristo, encerramos a nossa palestra de hoje, agradecendo mais uma vez pelo amparo recebido e pelas bênçãos que nos foram oferecidas, pelos textos e pelas mensagens que a espiritualidade gentilmente nos oferece através dos medianeiros capazes como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Terezinha Oliveira e tantos outros. Nesse momento, pedimos aos irmãos da Câmara de Paz que se dirijam ao salão para darmos início ao passe coletivo. E assim, com a mente e o coração elevados, nesse momento nos desligamos do nosso cotidiano e nos ligamos serenamente a Deus, a Jesus, aos queridos benfeitores que gentilmente trazem até nós as energias, as luzes, os fluidos e as forças de que necessitamos e que, combinados com as energias dos nossos irmãos médiuns, alcançam o nosso centro coronário no alto de nossas cabeças, espalhando-se por todo o nosso corpo, revigorando-nos, retirando os pensamentos menos felizes, fortalecendo o nosso ânimo, renovando as nossas esperanças, alcançando de igual maneira aqueles a quem amamos, estejam onde estiverem, que recebam também nesse momento as dádivas que a espiritualidade nos oferece, nesse trabalho que é feito em nome de Jesus, a benefício e amparo de todos nós que o buscamos, na tentativa de melhorarmos a nós mesmos, de superarmos os nossos defeitos e de acrescentarmos novas qualidades para evoluirmos como espíritos e como seres humanos. E com a tua graça, com o teu amor e com a tua luz, agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos reunidos e encerramos o nosso passe coletivo com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus,
e a todos os bons espíritos que nos assistem. Que assim seja. Uma última dica que eu acabei esquecendo de falar. Esse livro chama-se Jesus e a Atualidade. É de Divaldo Pereira Franco, pela Espírito de Joana de Ângeles. É fantástico para o momento que nós estamos passando, que são mensagens curtinhas, tá? Muito fáceis de ler e muito aplicáveis para essas emoções, essas desilusões, essa falta de esperança que às vezes atinge ou a nós ou algum familiar da gente, tá? Recomendo fortemente, é um excelente livro para o momento atual. Boa noite a todos.